Foi quando eu gritei, 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 vem me ajudar. Jesus vem chegando, sereno e mansinho, sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu suas mãos e fez tudo acalmar. Aleluia! Glórias a Jesus. Jesus é bom em todo o tempo, né, irmãos? A paz do Senhor mais uma vez para as irmãs. Quando a irmã cantou esse hino, eu lembrei de uma igrejinha que eu congregava e tinha uma irmã que já partiu para o Senhor, que a alegria dela era louvar a Deus com esse hino. E ao chegar aqui eu lembrei daquela igrejinha, né, Maria? Glórias a Jesus. É difícil nós encontrarmos igrejinhas, irmãos. E eu não estou falando de tamanho de templo, não. Eu estou falando da igrejinha, da humildade da igreja, que não pode perder. Aleluia. Hoje nós entramos em grandes templos. Aleluia. Lugares luxuosos. Mas nós não nos encontramos com a igrejinha. Eu acredito que Jesus está procurando a igrejinha nesse tempo, né? Nesse tempo de grande tecnologia, nesse tempo de grande avanço, de grande luxúria, de templos numerosos, né? Jesus está procurando a igrejinha dentro de mim e de você. Aquela igrejinha dependente, sabe? Aquela igrejinha que grita, aleluia! Aquela igrejinha que ora, que grita, Senhor, me socorre! Aquela igrejinha dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Aleluia! E ao entrar aqui, aleluia, eu encontrei aquela igrejinha. Glórias a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Me chamo Lilian. Eu congrego no Centro Evangelístico da Tijuca, junto com o pastor Rogério. Sou pastoreada pelo pastor Vanderlei Calegari, pelo pastor Rogério. Nós temos feito a obra de Deus ali naquele lugar. Sou casada, sou mãe, sou filha e sou, sobretudo, serva do Deus Altíssimo. Aleluia, amante da palavra, dependente de Deus, assim como todos os irmãos aqui presentes. A irmã Beatriz me convidou ano passado, e ano passado não foi possível, né, irmã? E aí, esse ano, novamente, ela me convidou, e eu falei, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, e Deus tem nos levado a alguns lugares para ministrar a palavra que é dEle. A palavra é dEle, o agir é dEle, o mover é dEle, é tudo dEle. Aleluia, eu sou dEle, tudo é dEle. Como diz, aleluia, uma cantora que anda louvando a Deus aí, tudo é dEle, né? E nós temos que entender isso, que tudo pertence a Ele. Louvado seja o nome dEle. E me deu o tema no livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores, profeta Isaías, capítulo 43, versículo, exatamente os versículos 18 e 19, que se encontra o tema, que fala sobre recomeçar, é ano de recomeçar, né? E é uma passagem bem extensa, eu vou me ater apenas aos versículos onde está o tema, que diz assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto, e rio no ermo. Amém, pode se assentar. Glórias a Jesus. Falar de recomeço, né, irmãos? Nós estamos no mês de setembro. E a todo tempo a gente escuta as pessoas falarem assim, nossa, ontem era janeiro, e agora nós já estamos caminhando para o final do ano, né? Um novo ano já vem se anunciando. E um novo ano que nós vemos que as pessoas não têm grandes expectativas. Porque como termos grandes expectativas no país que nós estamos vivendo hoje? No cenário político, econômico, social que nós estamos vivendo hoje.
E isso não gera em nós grandes expectativas. Há pouco tempo, se eu não me engano, eu estava falando até com a minha irmã, minha amiga, companheira Maria, aqui, que está me acompanhando hoje. Eu falei, a gente não tem expectativa nem do amanhã mais, diante de um mundo que nós estamos vivendo, né, Maria? Nós estávamos conversando e eu falava para ela, que expectativa eu tenho para amanhã? Eu não tenho. Olha o cenário, a gente lamentando, olha a política, olha a sociedade, tanta violência. E aí uma irmã ligou para a gente, falou que estava grávida, a gente até riu, né? Hoje em dia, quando uma mulher fala que está grávida, são poucas pessoas que falam, olha, filho é bênção. Mas por quê? Porque estão olhando para o cenário caótico que nós estamos vivendo. E se nós pararmos para olhar para esse cenário, nós realmente não temos grandes expectativas. Mas quando nós paramos para olhar para Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que ela nos ensina, a gente vê que grandes coisas ainda estão para acontecer nesse cenário. Aleluia! E o profeta Isaías, ele profetizou num cenário parecido como esse. Um cenário extremamente complicado politicamente, socialmente, espiritualmente. Era esse o cenário que Deus levanta o profeta Isaías para profetizar para aquela nação. Que nação é essa, irmãos? A nação de Israel. O povo que Deus chamou como povo eleito, santo, separado, escolhido, para essa nação, que Deus levanta esse profeta para profetizar. E profetizou não muitas coisas boas, não, porque como profetizar coisas boas para um povo que está com o coração corrompido, para um povo que fez alianças que não deveriam ser feitas, para um povo aonde idolatrava Baal, para um povo que oferecia cultos a ídolos. Como profetizar coisas boas? Né? Isaías, assim como os profetas contemporâneos, profetizou juízo, profetizou condenação para aquele povo, para o povo escolhido, irmãos. Por quê? Por conta da situação que estava o povo. Porque pior do que o cenário político que a gente vive, irmãos, é o cenário espiritual. Porque hoje nós vivemos numa igreja terrena. As igrejas, os crentes de hoje são crentes terreno, só limitados às circunstâncias do momento, não pensam mais em eternidade. É difícil a gente ouvir pregar, as pessoas pregarem dentro dos cultos, que Jesus vem, que Jesus está voltando, aleluia, que o pecado mata, que o pecado rouba a comunhão, que o pecado leva para o inferno, que tem um juízo. É difícil. É difícil a gente ouvir hoje em dia. As pessoas estão, porque as pessoas somos nós somos os crentes de hoje. Nós gostamos de ouvir mensagens que massageiam o nosso ego. Nós gostamos de ouvir mensagens que a todo tempo mostram uma prosperidade com a qual nós não estamos nem nos fazendo merecer. E que Jesus vem, que Jesus vem, e que Jesus exige de nós uma postura, uma posição. É difícil a gente ouvir esse tipo de mensagem. E aí o profeta se levanta, Deus levanta o profeta para uma geração que foi levada cativa. Porque nós estamos falando de uma geração que estava cativa na Babilônia. A gente sabe que depois, diante dos contextos bíblicos, a gente sabe que após a morte do rei Salomão, um homem também que de algumas formas introduziu a idolatria no meio da nação, mesmo com tanta sabedoria, mas introduziu por conta das misturas e das alianças que ele fez, introduziu a idolatria no meio do povo. Aí levanta-se, Salomão morre, o filho de Salomão, Roboão, assume o trono.
Salomão, que a gente vê que todo aquele templo, toda aquela luxúria, irmãos, tinha um gasto. E esse gasto saía do bolso do povo, né? E aí, quando Salomão morre, o filho dele, ao invés de ouvir os conselhos das pessoas idôneas, que falou, olha, Roboão, alivia o peso dos impostos, porque está demais a situação, alivia esse peso. Ele vai ouvir qualquer um que fala para ele assim, não alivia não, se seu pai cobrava esse tributo, você cobra 2 vezes mais, não alivia. E aí, ali começa a entrar divisão no meio do povo, porque o povo precisava de ter alguma coisa, que é bom, né, irmãos? Quando a gente sabe que a nossa conta de luz chegou um pouquinho mais barato, não é bom? Meu Deus, que coisa boa! Todo mês vem R$200, esse mês vem R$100, a gente sabe, a gente quer um alíviozinho, porque aquele dinheiro a gente gasta em outra coisa, né? Mas ele pega e sacrifica mais o povo. E ali o povo se divide, a nação se divide em reino do norte e em reino do sul. E os dois, Roboão e Jeroboão, fazendo tudo conforme a sua própria vontade. E aí o povo se divide. Quando um povo se divide, um reino dividido é brecha para quem entrar, irmãos? Para Satanás entrar. Um lar dividido é brecha para Satanás atuar. Uma família dividida é brecha para ele atuar. Uma igreja dividida é brecha para o diabo entrar. Quando o povo se divide, aí os inimigos falam, opa, essa é a hora de nós entrarmos, porque eles estão divididos. Então eu entendo quando a irmã falou assim, onde há união, eu sempre falo isso para as irmãs, lá na igreja, porque pela misericórdia de Deus, eu sou líder da união feminina, eu sempre falo, irmãs, aonde há união, Deus ordena a bênção. Deus ordena, Deus não libera, não, Ele ordena, abençoa, vai lá, abençoa, entrega a ela, porque eu vi união no coração dela. Aleluia, Deus ordena, mas onde há um reino dividido, acabou, irmão. E aí o reino do norte é levado a cativo pelos assírios. E a Bíblia fala que o reino do norte deixa de existir. E o reino do sul é levado cativo depois de algum tempo pelos babilônicos. E quando a gente vai estudar, eles pegam os melhores, as pessoas de classe mais alta, que eles consideram os cérebros pensantes daquele lugar. E eles levam cativos. Entendam bem, o povo está cativo, o povo não está escravizado. Escravizado eles estão espiritualmente. Eles estão cativos. Eles não estão escravizados como eles estiveram num período no Egito. Eles estão cativos em Babilônia. E aí você pensa, qual é a intenção de um rei levar cativo os cérebros daquele lugar? As pessoas que ele considera as cabeças pensantes. Qual é a intenção? É de acabar com aquele lugar. É de acabar com uma geração, é de acabar com a história daquele povo. Entenda bem, irmãos, no momento que eu estava aqui sentada, eu ouvi algumas irmãs falar sobre a história dessa igreja. Esse lugar aqui tem uma história. Tem alguém que Deus deu uma visão e que veio aqui e que fundou aqui uma pedra fundamental aqui. Então aqui não poderia ser nenhuma outra coisa além de um templo em adoração a Deus. Aleluia! Pode ter 1, 2 irmãs no círculo de oração. Pode ter 1, 2, mas é um templo de adoração a Deus. Essas portas não podem fechar e virar nenhuma outra coisa. Porque esse lugar foi separado, consagrado para ser um templo de adoração. Aleluia! E aquele povo foi separado como povo escolhido, mas diante da brecha, o inimigo entra e leva
eram as melhores pessoas, para que aquela nação fosse extinguida. Mas existe um Deus que é dono da igreja. Assim como Ele é dono da nação de Israel, existe um Deus que sempre se levanta. Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas. A gente sabe que a gente lida com um acontecimento chamado vontade permissiva de Deus. Isso significa que tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que não estavam no projeto que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Só que diante de algumas escolhas e atitudes erradas que eu tomo, aí prevalece sobre mim a vontade permissiva do Eterno. E aí Deus permite, mas Deus levanta profetas como Isaías, como Jeremias. Ele levanta. E o profeta Isaías, ele profetizou num tempo muito complicado, porque ele passou por 4 reinados. Dentre eles, o reinado do rei Acaz. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver que Acaz foi um miserável, irmãos. Acaz foi um rei ruim, idólatra. Sabe? Um homem que introduziu tudo de ruim na nação de Israel, em Judá. E Isaías está naquele cenário. Porque profetizar, irmãos, em um cenário favorável é muito bom, né? Eu chegar para a irmã e profetizar quando o cenário está tudo favorável, é muito bom, é maravilhoso, é o óbvio. Eu sempre falo assim, irmãs, eu acredito em profecia, eu sou pentecostal. Eu acredito num Deus que revela e cumpre. Eu acredito num Deus que fala e cumpre. Eu não acredito em profetada. Profetada a gente não acredita, mas profecia de Deus a gente acredita. Mas lamentavelmente no nosso tempo tem muitos profetas que só profetizam num cenário favorável, né? Só profetiza coisas óbvias. Só que eu sirvo um Deus que Ele revela o oculto e o escondido. E Ele revela aquilo que ninguém nem imagina. E lá na frente, eu digo igual a irmãzinha, né? Quem diria? Deus revelou para ela, nova convertida, e hoje, no tempo de hoje, que Deus determinou, ela assumiu o lugar que Deus separou para ela. Está entendendo? Profetizar no momento favorável, profetizar para massagear o ego de alguém, isso aí é fácil, irmãos. Eu não preciso nem ser separado por Deus para falar isso. Tem um monte de gente que não foi separado, que não foi consagrado fazendo isso por aí. Mas você profetizar em tempo desfavorável, é difícil. É difícil porque a nação estava dividida. É difícil porque o rei da Babilônia estava reinando sobre aquele povo. É difícil porque o povo tinha perdido a ligação com Deus e estava preso na idolatria. O povo estava preso na prostituição. O povo estava corrompido. E aí Deus levanta Isaías. Deus levanta. Quantos Isaías tem aqui, irmãos, que Deus levanta? Quantos Amós tem aqui que Deus levanta? Sabe qual é o problema? É que a gente olha para a circunstância e fala assim, Senhor, eu não sou nada. Será que foi Deus mesmo que falou aquilo comigo? Senhor, será que foi Deus mesmo que mandou eu fazer assim, assim? Deus está sempre falando, Deus está sempre revelando. Mas será que é de Deus? Irmãos, aquele que é carne, aquele que é espírito é espírito. Quando Deus fala uma coisa para você, é inconfundível a voz de Deus. Porque a Bíblia fala que a voz dele é como a voz de muitas águas. Aleluia! Quem aqui tem uma voz como essa é inconfundível. Então tira o será da sua vida. Porque se você está em Cristo, você está em Cristo, ou você é carne, ou você é espiritual. Aleluia! Quem está em Cristo entende a voz de Cristo. Aleluia! E nesse capítulo, onde as irmãs separaram o tema que fala sobre coisas novas. Quando a gente fala de coisas, né, irmãos? Coisas pode ser
um banco, um microfone, uma televisão, coisas são inúmeras coisas. Inúmeras coisas, tudo é coisa, objeto, né? Inanimado ou não, são coisas. E Deus vem anunciando para aquela nação que estava cativa na Babilônia, que estava com o coração corrompido. Aquela nação que eu vou dizer bem claro, irmãos, não queria nem saber de Deus. Não queria nem saber, sabe por quê? Porque estar cativo é diferente de estar oprimido. Eles estavam lá, mas alguns deles levavam uma vida meramente confortável na Babilônia. Sabe? Hoje em dia, muitas coisas têm acontecido com muitos crentes, porque tem crente nesse mundo levando uma vida confortável, irmãos. A quantidade de crente hoje que tem levado uma vida confortável, não se incomoda. Se o filho da vizinha estivesse afundando no crack, o problema não é meu, o problema é dela, né? Oh, meu Deus, se eu passo por ali, eu vejo o filho da irmã envolvido no tráfico, o problema não é meu, o problema é dela. A fome não chegou na minha casa, a droga não bateu na minha porta, o divórcio não bateu na casa dos meus filhos. Então, eu sou uma crente confortável. O problema é que a Bíblia fala para nós não nos conformarmos com este mundo. Não tem jeito de nós nos conformarmos com este mundo. Aleluia, e eu preciso voltar à essência de saber que se a minha irmã não está bem, eu também não ando bem, porque eu pertenço a um corpo. Aleluia, corpo esse que se chama corpo de Cristo. Então, se a minha irmã não está bem, eu também não estou bem, irmã. E vamos lá, vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar o preço da oração. Mas Deus vai aliviar essa situação para você. Eu preciso entender isso. Eu não posso. Eu não posso levar uma vida meramente confortável nesse mundo só porque a minha casa está bem. Aleluia. Porque uma hora vai bater na minha porta também. Não se engane, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo que não está fácil de viver. E por mais que hoje eu tenho 2 filhas, a minha mais velha está ali. São novinhas ainda, são crianças, eu falo para elas, são crianças ainda, né? Não tem muitas pretensões de namorar, de fazer, vivem debaixo da minha ordenança e da ordenança do pai. Mas uma hora vai bater, né, irmã? Que bate, né? Uma hora vai bater as oferendas, as ofertas, vai bater. Isso é inevitável e eu preciso estar em oração. Eu preciso estar ligadinha com o Senhor. Eu preciso fazer igual o salmista falou, olha, ensina eles, conta para essa geração os feitos que Deus fez. Quando nós estávamos lá no Egito, o que ele fez com o faraó, o que ele mandou Moisés fazer com o faraó. Conta para eles que Deus abriu o mar vermelho. Conta para eles. Aleluia, irmãs, eu fico maravilhada. Quando eu vou num lugar e as irmãs começam a me contar as histórias. Porque isso fala de memória e a memória não pode morrer. E eu preciso contar para as minhas filhas, contar para as crianças o que Deus fez, quem é Deus. Vocês precisam contar para os seus netos quem é Deus, o que Deus fez, o que ele é capaz de fazer. Porque quando o profeta fala aqui de renovo, Deus está dizendo que coisas novas viriam, não porque o povo estava merecendo coisas novas, não, porque eles não estavam merecendo, sabe? Deus estava dizendo que ele faria coisas novas, porque a palavra dele tinha que se cumprir. Porque não pensamos nós que Deus é fiel a mim e a você, não. Deus é fiel à sua palavra. A palavra dele ele não volta atrás. Então aquilo que ele determinou, ele vai cumprir, porque ele é fiel à sua palavra. E aí ele fala para aquela nação, olha, Deus fará coisas, eu farei coisas novas. Que coisas são essas? Se eu estou cativo,
que coisas, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem sequer chegou ao coração do homem, ao entendimento, ao desejo do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Então não adianta você ficar imaginando que coisas novas são essas, não adianta. Eu sei que tem novidade de Deus para minha e para a sua vida. Aleluia, tem novidade de Deus, aleluia, tem novidade de Deus. Deus já determinou, aleluia, assim como Ele tinha determinado. Olha, Isaías profetiza que Deus os tiraria daquele cativeiro e que Deus, diante daquela impossibilidade, Deus faria coisas novas. Pensa bem, vamos remeter isso para o nosso tempo hoje. Nós estamos diante de impossibilidades. Como eu falei antes aqui, não tem como pensar, gerar expectativas dentro de nós no cenário que nós vivemos. Mas hoje, aleluia, nesse dia, nesse congresso, Deus separou pessoas aqui que vai dizer para vocês: eis que eu vos anuncio boas novas. Aleluia, boas novas, vem coisa nova, vem coisa boa de Deus aí, irmãos. O pastor sempre brinca que as pessoas cantam e falam assim: o melhor de Deus está por vir. Aí o pastor fala: o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo. Aleluia, ele não está por vir porque ele já veio, Jesus Cristo. Isso é o melhor que Deus poderia fazer por nós. Mas Deus sabe que nós somos seres limitados. Nós somos limitados ao tempo, nós somos limitados às circunstâncias. Deus sabe que nós temos necessidades físicas, emocionais. Nós temos necessidades. E essas necessidades, precisam ser supridas. É por isso que Deus fala. Jesus ensina, ó, pedi, e dar-te-vos-á. Batei e a porta se abrirá, sabe? É por isso que Ele ensina: lança sobre mim toda a sua ansiedade, tudo aquilo que te causa mal, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Então Ele sabe que nós temos necessidade. Eu sei que cada um aqui entrou aqui, de repente tem um pensamento na necessidade de que Deus abra uma porta porque está desempregado. Se não para você, para alguém, para algum filho, para alguém que você conhece que está precisando de uma porta de provisão. Nós temos necessidade de nos alimentar, de nos vestirmos. Nós temos necessidade. E as nossas necessidades nós colocamos todas elas diante de Deus. Então Jesus já veio. Deus já liberou para nós a salvação através de Jesus Cristo. Mas Ele também quer e supre todas as nossas necessidades. A necessidade daquele povo era receber uma coisa nova. Mas que coisa nova? Uma coisa que os voltasse ao lugar da adoração, ao lugar do reconhecimento de quem era Deus. Aleluia, isso era aquela época. E mais na frente, a gente vê o profeta profetizando que Deus levantaria um. Quem era esse um? Jesus? Sim, mas existia um homem que seria um grande líder político, chamado Ciro. E Deus levantaria aquele homem para poder acabar com aquele período de cativeiro, de escravidão do povo. Um líder político. Então, irmãos, eu ainda estou na terra, Nós ainda estamos na terra. Nós estamos vivendo um tempo onde as propagandas políticas estão por aí, E há quem cita vários nomes: eu vou votar em fulano, eu vou votar em Beltrano, eu vou votar em Cicrano. Nas minhas orações atualmente eu tenho falado: Deus, levanta um justo. Senhor, levanta um justo. Senhor, levanta um justo. Essa é a minha oração, irmãos. Senhor, levanta um justo. Opera com justiça no meio dessa sujeira. Essa tem sido a minha oração, irmãos. Eu digo para os irmãos: eu não tenho nem em quem votar, não pretendo votar em ninguém. Mas eu sei que a igreja ainda está na terra. E Deus é o justo juiz. E Ele há de levantar um justo.
Aleluia, porque enquanto tem remanescente na terra orando, aleluia, a graça de Deus ainda está pairando sobre esse lugar. A graça de Deus ainda está parando sobre a rocinha. Sabe por quê, irmãos? Tem crente orando na rocinha. Aleluia, quantas igrejas tem na rocinha, se os irmãos contar? Tem remanescente na terra. Aleluia, e Deus procura um. Aleluia, e que esse um seja eu e seja você. Então eu oro para que se levante um justo. Aleluia, a oração da igreja tem que ser essa, que Deus levante um justo, como Deus levantou Ciro. Irmão, profecia de Deus é profecia de Deus. 400 anos antes do homem nascer, o profeta Isaías Deus já tinha apresentado ele para o profeta Isaías. Está entendendo? Profecia de Deus é de Deus. Profecia de Deus se cumpre. Aleluia! Talvez eu não veja algumas profecias e algumas promessas que Deus liberou sobre a minha vida, mas a minha geração vai ver, se Deus nos permitir. Aleluia! Esse é o entendimento, irmãos, do profeta. Glórias a Jesus. E aí, quando ele fala sobre recomeço diante da impossibilidade, parece até irônico, né, irmãos? Falar sobre recomeço diante dessa impossibilidade, o coração do povo está completamente corrompido. Não há mais lugar para adoração, o altar de Deus. Não existe mais lugar. Os reis que assumiram se sentiram dono do poder. E aí Deus levanta Ezequias. E aí o rei Ezequias começa muito bem, tentando levar o povo novamente à adoração. Mas Ezequias também de alguma forma se contamina. Não dura muito tempo, dura até mais do que Deus tinha determinado por misericórdia. Aleluia! E aí, Deus levanta Ciro. Mas depois que Deus levanta Ciro, porque nós, irmãos, presta bem atenção, pode vir um homem que for melhor para nós, a gente pode olhar e pode dizer assim, nossa, essa pessoa é capacitada, essa pessoa é boa, essa pessoa realmente é inteligente, essa pessoa realmente é de Deus, só que ela não é Deus. E aí Deus levanta Jesus. Aleluia, e a Bíblia fala assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Tem novidade de Deus na minha vida. Só que eu preciso estar em Cristo. Eu preciso entender que eu rompi. Houve um rompimento com o passado. Por isso que o profeta vai dizer, o livro de Isaías, nos versículos que as irmãs escolheram para o tema, vai dizer, ó, não lembreis das coisas antigas, nem considerais as antigas. Ele está querendo dizer, rompa com o que passou, é daqui para frente. Aleluia, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, pensa, num Deus que abriu o mar vermelho. Olha, essa experiência aí é mera diante daquilo que Deus ainda vai fazer quando Ele fala de novidade. E às vezes nós ficamos tão presos no passado, né, irmãos? E a gente não permite que as coisas novas aconteçam, porque a gente está sempre preso no passado. Deus coloca, dá uma responsabilidade. Ah, mas na época da irmãzinha fulana de tal, o fogo caía. Mas na época da irmãzinha tal, acontecia isso, irmãos. A época da irmãzinha tal foi a época da irmãzinha tal. E a irmãzinha viveu tudo que Deus tinha para ela viver. E se ela também não viveu, aí é uma questão dela com Deus. Hoje é a sua época. Se é a sua época de reger o grupo, rege o grupo. Se é a sua época de pregar, pregue. Se é a sua época de ensinar, ensine. Se é a sua época de evangelizar, evangelize. Porque como a irmã falou ali, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, Deus tem coisas grandes, coisas novas para anunciar para essa igreja, para as nossas vidas. Mas eu preciso romper. Porque
sempre novidade, irmãos. Você acha que o Deus que abriu o mar vermelho, diante de uma situação, ele vai abrir o mar de Copacabana para a gente passar? Coisa nova, irmãos. Aquele milagre foi aquele milagre naquele tempo, diante da necessidade daquele povo. Hoje o milagre é diferente. Aleluia, hoje o milagre é diferente. Glórias a Jesus. Quantos de nós já não ouvimos testemunhos de irmãs que estavam passando necessidade dentro de casa? Tem uma irmã que conta um testemunho desse, foi no mercado, chegou lá, e encheu o carro e falando, Jesus, o que é isso, Senhor? Senhor, o que é isso? Está ela enchendo o carro, mas coloca tudo de melhor. E está ela enchendo o carro. E quando chega na caixa, Deus usa alguém e fala, paga a compra dela. Aleluia ali, irmãos. É coisa nova de Deus. Aleluia. Eu ouvi testemunho de uma missionária, irmãos, que não tinha R$1 na poupança e foi viajar. E viajou lamentando porque a família dela estava toda condenando ela. A gente não tem nem o que comer e você vai viajar. E quando ela chegou, Deus falou com ela. Lá nos Estados Unidos, quando ela chegou no Brasil, Deus falou, olha a sua conta. E que ela foi olhar a conta dela, o saldo dela. Ela falou, irmãos, vocês nem imaginam quanto tinha na minha conta. Você está entendendo? Não espere que o milagre que Deus operou ontem, Deus vai operar o mesmo na sua vida. Sabe por quê? Porque milagre não se explica. E porque Deus tem coisas novas, é novidade de vida. Aquilo que Ele fez ontem, Ele fez, acabou, meu amor. Vive o novo, Ele vai fazer diferente hoje. Entendeu? Rompe com o passado. Rompe com o passado. Sabe o que o profeta quer dizer? Deixa o passado lá no lugar dele. Você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje. Deixa o passado guardadinho lá atrás. Vive de hoje para frente. Aleluia! Glórias a Jesus. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é muito difícil, diante de algumas situações da nossa vida, a gente ter fé, mas a gente precisa ter fé. Aleluia, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé é a prova daquilo que a gente nunca espera, a gente nem imagina. Aleluia. E mesmo no dia de hoje, no ano de 2018, no século 21, aleluia, Deus ainda faz. Agora, como Ele faz? Alguma irmã veio aqui e leu, né? Quando Jesus cospe, passa lodo nos olhos daquele cego de nascença. E aí as pessoas reconhecem que ele era um cego e falam assim, nossa, mas você era cego e você está enxergando, como é que foi? Aí o homem conta o quê? Olha, eu só sei que um homem chamado Jesus, ele cuspiu, fez lodo, passou nos meus olhos e eu era cego e hoje eu vejo. Mas como? Eu só sei que ele cuspiu, fez lodo, passou no... Mas como, irmão? Eu não sei, eu só sei que ele cuspiu, fez lodo, passou nos meus olhos e eu... Você está entendendo? Vai ter muita gente chegando e falando assim, irmã, me conta, mas como é que foi? Você não vai dizer nada. Sabe por quê? Você não tem nada para dizer. Você só vai falar, eu só sei que eu estava diante de uma porta fechada e Deus falou para mim que ia abrir, abriu e eu passei. Eu só sei que o meu casamento estava destruído e Deus falou que ia reconstituir e Ele reconstituiu. Aleluia, é isso. Não tem muito o que falar, porque quando fala que milagre não se explica, de verdade, milagre não se explica. Aleluia, milagre que acontece na nossa vida não se explica. O que a gente explica é as coisas que a gente faz com a nossa própria mão. Eu vou falar, não, irmã, faz o bolo assim. Sabe como é que faz o bolo? Pega 3 ovos, pega corta um copo de açúcar, pega farinha, bota ali, porque isso sou eu que faço. Agora, o que Deus faz, não tem como explicar, irmãos. A pessoa vê o resultado, ou crê que foi Ele que fez, ou não crê. Quando o anjo apareceu para Maria, o que o anjo disse? Olha, não precisa temer, porque aquilo que está gerado em ti é do Espírito Santo. Você está entendendo?
Foi esse ponto final, não tema. Olha, sabe por quê, Maria? O negócio não é com você. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem poder para resolver isso. Deixa comigo, Maria. Aleluia, porque o que está sendo gerado na tua casa não é sua, não. Você não tem nada a ver com isso. É obra do Espírito Santo. Aleluia. Qual é o nosso problema, irmãos? Eu estava falando para minha amiga aqui. O problema é que nós nos tornamos crentes muito material. Quando a gente vê um crente mais espiritual, a gente fala o quê? Ele é maluco. Crente espiritual é taxado como maluco. Não é maluco, gente, ó, não é normal, hein? Não é assim que a gente fala? Ele tem um problema, não é normal. Sabe? Porque nós aprendemos, Satanás tem ludibriado muitos crentes, irmãos. E aí ele tem mostrado, olha, isso aí não tem nada de Deus não, filho, isso aí é coisa sua. E a gente tem acreditado nisso. Então nós temos deixado de ser espirituais para ser meramente material. Só que Deus nos chama para uma espiritualidade. Eu não estou falando aqui de você ser um lunático que espiritualiza tudo, não. Aleluia. Eu estou falando de levar uma vida espiritual. E levar uma vida espiritual não se limita à porta da igreja. Eu não sou espiritual porque eu passei dessa porta para dentro, não. Eu sou espiritual porque eu fui lavado, fui remida, comprada pelo sangue de Cristo. Aleluia, na cruz do Calvário. Aleluia. O Jesus que, querendo o mundo ou não, morreu, ressuscitou entre os mortos e me deu vida eterna. E é por isso que eu sou espiritual. Porque ninguém que crê na Bíblia consegue ser material, irmãos. Como é que alguém vai crer que um homem foi pregado numa cruz, sofreu a beça, sabe? Sofreu fisicamente todos os danos que um corpo não suporta sofrer. E quando vai duas mulheres lá no túmulo olhar, ele não está mais ali. O que é isso? Que negócio é esse? Eu preciso ser espiritual para crer que Jesus morreu, ressuscitou. Eu preciso ser espiritual. Aleluia! Glórias a Jesus. Eu preciso ser espiritual. Quando a Bíblia fala de renovo, irmãos, a Bíblia fala assim, Jesus fala assim uma certa feita aos discípulos: eu não posso colocar vinho novo em odres velho. Por que não pode colocar vinho novo em odre velho? Porque o odre velho não suporta a capacidade do novo. Está entendendo? O odre velho, ele não suporta a capacidade do novo. Não suporta. Ele, ó, a fermentação do vinho é tanta que ele, ó, explode. Ele explode. Aleluia. Tem muito crente que não vive o novo porque ele é um vaso velho. Irmãs, entenda bem as irmãs de mais idade aqui. Eu não estou desrespeitando as irmãs, não estou falando de idade. Porque uma irmã como essa, que desce aquela escada com toda a limitação, adorando ao Senhor e falando, meus filhos são uma bênção. Oh Deus. Uma irmã de 70 e poucos anos, que tem lutado, labutado na obra, e que hoje está limitada fisicamente, mas que quando pega o microfone você vê que o espírito está novo. O espírito está renovado mesmo diante das situações. Aleluia, o espírito está novo. Ela agradece porque ela fala assim, Senhor, eu estou pronta. Aleluia. Irmãs, eu vou num trabalho de jornada de oração. Todo ano eu participo de um trabalho desse. Tinha uma irmã que congregava conosco de 80 anos. Quando a gente chega na jornada de oração e começa os pedidos de oração, essa irmã falou assim, todo mundo pediu e depois ela falou assim, eu peço que as irmãs orem por mim para que Deus me dê saúde, para eu continuar na obra. Aí eu falei assim, Jesus, eu preciso sair daqui porque eu estou envergonhada. A irmã de 80 anos, irmãos. Irmã que nós vimos pegar a criancinha lá no Borel e descer e levar para a igreja, filho de macumbeiro, sabe?
eu quero que o Senhor me dê saúde para eu continuar na obra. É um tapa na minha cara. Eu falei, Jesus, o que é isso? O Senhor me trouxe aqui, nessa jornada de oração, só para eu ouvir isso e parar de ficar lamentando. Aleluia! Está entendendo? O espírito está novo. O espírito está novo. Então, quando fala de vinho novo, aleluia, em odre velho, não está falando de questão de idade, não, irmãos. Está falando de espírito renovado. Aleluia, a Bíblia está falando, o espírito está novo. Sabe? Só que os vasos hoje em dia, dificilmente eles descem até a casa do oleiro. Então o espírito nunca vai ficar renovado, porque eu tenho medo. Não, eu não vou ali não, sabe por quê? Porque se eu pregar ali na boca de fumo, vai vir retaliação, o diabo vai usar alguém. Os crentes têm mais medo do diabo do que temor a Deus. Vinho novo, irmãos. Vinho novo. Vinho novo em odre novo. Aleluia. Deus não, se tem uma coisa que Deus não desperdiça, é unção. Deus não desperdiça unção. Não desperdiça. Vaso que não desce à casa do oleiro não recebe, irmãos. Porque Deus não desperdiça unção. Não adianta. Quando você vê um crente vivendo na mesmice, sem novidade, reclamando o tempo todo, você fala para ele, ó, desce a casa do oleiro, meu irmão. Meu irmão, desce a casa do oleiro, meu irmão. Não é possível, porque na casa do oleiro tem novidade, tem vinho novo. Aleluia, tem unção nova. Aleluia, quando você vê um crente resmungando muito, contando um monte de historinha, só miséria, você fala, irmã, vamos lá, vamos descer na casa. Aleluia, vamos descer na casa do oleiro, né, minha irmã? Vamos descer na casa. Porque Deus não vai desperdiçar a unção dele em você, não. Se você não descer, não tem unção. Então, quando a Bíblia fala de vinho novo, está falando de novidade, está falando de fermentação. Fermentação fala de crescimento, fala de um fenômeno que só o vinho é capaz de fazer. Um processo de fermentação. Um processo natural. É isso que a palavra de Deus tem que produzir dentro de mim e de você, para que o meu e o teu espírito esteja renovado. E como isso? Descendo a casa do oleiro. E como isso? Olhando para a circunstância e falando assim, ó, é temporal, vai passar. Vai passar. É temporal. Você está chorando hoje, amanhã você vai sorrir, minha irmã. Se aquieta. Hoje você não está comendo carne, não, você está comendo ovo. Não, mas amanhã Deus tem liberado um filé mignon para você. Deus tem liberado um alcatra, um contrafilé. É só hoje que a gente vai comer ovo. Sabe, irmãos? Isso é fé, irmã. Isso é fé, irmã. E a minha fé não está limitada a homem, não. Infelizmente, hoje as pessoas estão limitadas ao homem. Eu preciso fazer para mostrar para o homem. O que é isso, irmão? Eu preciso fazer para mostrar para que a bênção de Deus esteja sobre mim. Nada disso, não. Você precisa todo dia descer na casa do oleiro. Você precisa todo dia levantar na sua casa e falar, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço pelas portas que o Senhor tem fechado e pelas portas que o Senhor tem aberto. Senhor, eu te agradeço pelo quilinho de arroz que eu tenho lá no armário e te agradeço pelo ovo que eu posso comer hoje, que tem gente morrendo de fome. Não é assim, irmãos? Senhor, eu te agradeço pelo dinheiro da passagem que eu tenho para andar de ônibus, porque tem gente andando a pé. Aleluia! Senhor, eu te agradeço. Aleluia! Quando você fala assim, Jesus, eu te agradeço, o diabo fala, não tem para mim não, estou saindo da casa desse crente, não tem para mim. Eu estou saindo da casa desse crente, não tem para mim. Porque ele viu que o teu espírito está renovado. Aleluia, então Deus iria trazer coisas novas para a nação, Deus iria trazer. Mas antes disso, eles tinham um tratamento espiritual que precisava ser feito dentro do coração daquele povo. É por isso que quando a gente lê no início dos capítulos, a gente vê Deus anunciando que Ele era. Eu sou, eu faço, não temas. Sabe por que Ele está mostrando para aquele povo? Eu, mesmo que operei lá no Egito, eu tenho o mesmo poder
a mesma autoridade para operar hoje na vida de vocês, independente das circunstâncias. Eu permaneço no controle. Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida, irmãos. Deus não perdeu o controle da Rocinha. Deus não perdeu o controle da Rocinha. Se você pensar, quantas igrejas tem na Rocinha? Quantas instituições deve ter na Rocinha que fazem projetos sociais com criança? Quantos trabalhos tem na Rocinha, irmãos? Mas qual é o problema? O problema é que Satanás fala assim, ó, eu vou mostrar tudo que tem ruim na Rocinha, para os crentes ficar desanimados e pegar sua malinha e querer sair fora da Rocinha. Lá no Borel acontece isso também, irmãos. Há pouco tempo nós participamos de uma reunião de oração, e aí a gente começou a pontuar um monte de coisas ruins que estava acontecendo lá. E aí Deus usou uma pastora e falou assim, olha só, vamos pensar nas coisas boas também que está acontecendo? Quantas igrejas tem aqui? Quantos trabalhos sociais tem aqui? Aí Deus usou uma outra e falou assim, olha, eu sou fruto desse trabalho. Eu aprendi que Jesus era bom quando eu ia para o trabalho social, assim, assim, assim. Lá tinha uma irmãzinha, olha como Deus sempre levanta um. Tinha uma irmãzinha que me ensinava a tocar violão cantando, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Está entendendo, irmãos? Está entendendo a menina? Hoje é uma missionária. Hoje prega no Brasil e fora do Brasil. Mas ela aprendeu com uma irmãzinha lá num projeto social a tocar violão cantando, caminhando eu vou para Canaã. Então, se você pensar aqui na Rocinha, tem muita coisa ruim acontecendo? Tem. Mas tem muita coisa boa que também não é mostrado, né? Tem muita, então não se engane com as mentiras de Satanás, não se engane. Deus permanece no controle. Deus permanece no controle. Tem salvação, tem regeneração, tem bênção de Deus para mim, para a tua vida, para a Rocinha, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Tem providência de Deus nesse deserto, irmãos. Aleluia! Quando o profeta fala assim, olha, que diante do deserto, Deus enviaria água. Água fala de quê? De providência, de limpeza, de matar a sede, de renovo. Tem renovo para esse lugar. Só que por onde a gente passa, as pessoas precisam ver os crentes. Precisam ver os crentes. E eu falo para mim também com a Bíblia de novo debaixo do braço, né, irmãos? Porque as nossas Bíblias, elas andam dentro das bolsas escondidas. E as pessoas precisam ver os crentes pegando aquele folheto que hoje Satanás fala assim, não dá o folheto não, porque ele vai amassar. Não interessa. Pega o folheto e dá o folheto. Dá o folheto. Aleluia. Eles precisam ver uma igreja que não está acomodada, mas que incomoda, porque a igreja do Senhor, ela incomoda. A nossa irmã Beatriz, ela contou que um testemunho de que a igreja incomodava ela, até que ela teve que sair do comodismo e teve que ir, porque Deus tocou no filho dela. Isso é igreja, irmãos. A igreja não é acomodada, a igreja incomoda. Você está entendendo? Então não se sinta, não vou fazer vigília na igreja não, porque o vizinho ali falou que a igreja é barulhenta. Mas é engraçado, quando o baile funk toca, o vizinho vai lá e fala assim, olha, está incomodando aí? Então continua dando glória, aleluia, glória a Deus, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom em tempo, em fora de tempo. Continua incomodando. Aleluia. Não vos lembreis das coisas passadas. Olha, esquece. Deixa lá. Esquecer é difícil. Nós não vamos esquecer. Mas só que ela tem que ficar no lugar certo. Deus tem renovo e para você. Eu vou aqui só para terminar
quando a Bíblia fala de renovo, tem 3 pessoas na Bíblia que eu admiro a posição que elas tomaram. Uma é Raabe. A Bíblia diz que Raabe era o quê? Uma mulher meretriz. Não foi isso? Não é isso que a Bíblia fala? Quando Raabe escuta a notícia que os espias tinham ido espiar a terra para tomar a terra que Deus deu a eles, o que ela faz? O que Raabe faz, irmãos? Vai lá, chama um deles e fala, vamos fazer um negócio aqui, eu e você? Porque eu estou sabendo, eu já sei, já me falaram, que esse Deus de vocês é terrível. E eu não quero ficar na mão dele, não. Não dessa forma. Então vamos fazer um negócio, eu escondo vocês, e aí quando vocês entrarem na terra, vocês poupem a minha casa, poupem a mim e a minha família, todos que tiverem na minha casa. Aí, a gente sabe que no decorrer da história, Raabe guardou eles ficaram lá guardadinhos. Quando o povo entrou que tomou tudo, que destruiu tudo, como é que estava a casa de Raabe? A casa dela estava como? Estava de pé. Por que a casa dela estava de pé? A Bíblia fala que ela lançou sobre a casa dela um pano de escarlata, um pano vermelho, que sinalizava, aleluia, de quem pertencia aquela casa. Aleluia! A casa dela está... Você está entendendo, irmãos? Tem tiroteio na Rocinha, minha casa está guardada. Tem um sinal de Deus na minha casa. Aleluia! Tem uma escarlata que desce do teto da minha casa até a porta. Então a minha casa está guardada. Posicionamento. Posicionamento, irmãos. E dali para frente, o que aconteceu com Raabe? Se casou com quem? Com um príncipe, irmãos. Aí você pensa uma meretriz se casando com um príncipe. Tudo que aquela mulher aprendeu a ser, ela teve que deixar de ser. Ela teve que desaprender. Você imagina aquela mulher sentando na mesa do palácio e tendo que usar os talheres de um príncipe. Com que vexame, ela deveria estar com medo de dar um vexame, mas Raabe estava vivendo o novo de Deus para a vida dela. Uma mulher que era acostumada a viver com vários homens, amar a partir de então um homem, ser respeitada por ele. Olha, nova conduta, novo procedimento, rompeu com o passado, você está entendendo? E dali para frente. A outra que a gente vai ver é Ruth. Ruth era da descendência de quê? Moabita. Os moabitas, irmãos, não tinham lugar para eles. Deus tinha extinguido eles da história. Por conta do quê? Do incesto de Ló com a sua filha. Não é isso? Ruth era dessa descendência. E aí, irmãos, o que acontece com Ruth? Resumindo a história, o que acontece com Ruth, irmãos? Aleluia! Ruth decide, você está entendendo? Romper, ela podia voltar. Porque Noemi falou o que para ela? Minha filha, volta. Deixa eu viver, deixa eu morrer sozinha, volta. Mas Ruth falou assim, o quê, Noemi? Todas as histórias que eu aprendi na sua casa sobre esse Deus, eu vou voltar para Moabe? Você está de brincadeira. Eu vou voltar para Moabe? Eu vou fazer o quê em Moabe? Aleluia, eu vou entrar em Belém e eu vou encarar isso junto com você. Aleluia, posicionamento, tá entendendo? Moabe nunca mais, deixa eu ir para Belém. Posicionamento. Novo, irmãos, viver o novo. Viver o novo exige de nós um posicionamento. Entendeu? Então, se eu quero viver o novo, eu tenho que me posicionar. E aí ela se posiciona, ela entra. Eu imagino o quanto deve ter sido doído, porque a Bíblia fala que Noemi não gostava nem que fosse chamada mais pelo nome dela. Ela estava numa crise existencial tão grande que ela não queria nem ser chamada pelo nome, sabe? Mas Ruth ali do lado dela entraram em Belém, voltaram para a terra do pão, posicionamento, e Deus honrou, porque ela se posicionou para viver o novo.
Você está entendendo a mensagem de Deus para você nessa manhã? Para mim, para a minha vida, enquanto nós não nos posicionarmos, nós não vamos viver o novo de Deus. Nós não vamos viver o novo de Deus. E tem um amigo nosso chamado filho pródigo, que quando ele estava lá, que ele desejou comer das bolotas, ele lembrou. Ele lembrou o que, irmãos? Da fartura que ele tinha na casa de quem? Na casa do pai. Ele lembrou, você está entendendo? Então lembra de tudo que Deus já fez pela sua vida todos os dias. Todos os dias, lembra de tudo que Deus já fez pela sua vida. Ele ativou a memória dele e ele lembrou. Ele lembrou que na casa do pai tinha pão, que na casa do pai tinha alimento, mas ele lembrou de uma coisa maior ainda que eu vou dizer para os irmãos. Ele lembrou que na casa do pai tinha um pai aguardando ele. Porque pão, irmãos, de repente ele podia lembrar de uma casa de uma tia, de uma casa de um primo, né? Não, eu não vou na casa do meu pai, não, porque eu desprezei, eu detonei com aquilo que o meu pai me deu, então não vou voltar, porque se eu voltar ele vai estar irado. Mas ele lembrou que tinha pão, que tinha alimento, que tinha tudo, mas ele lembrou que tinha um pai. Irmã, aquela irmã que desviou, que de repente está meia, ela tem que lembrar que na igreja tem uma irmã que ela pode contar. Ela tem que lembrar, aquele filho desviado, ele tem que lembrar que na casa do pai tem um pai. Só que ele não vai lembrar, porque quando ele chega na casa, quando ele chega drogado, ele chega sujo, ele chega ruim, cuspido por Satanás, a primeira coisa que a gente faz é: eu falei para você, você saiu por causa de quê? Eu falei com você, você está indo lá por causa de quê? A gente só sabe acusar, 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 acusar. E aí, comida ele encontra em cada esquina, irmão. Ele vai ali e encontra. Mas pai e mãe ele não encontra em cada esquina, não. Ele só pode encontrar em casa. Aleluia. Então Deus nos adverte hoje, vivo novo. Tem bênção de Deus para nós. Tem providência nesse deserto. Mas eu preciso me posicionar. Irmãs, a igreja posso louvar para encerrar? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor? Glórias a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre em teu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de água e a vitória deságua hoje, irmão, no teu lar. Olha Deus removendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas
poças de água e a vitória deságua. Hoje, irmão, no teu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se Ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. 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 Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Lázaro, vem para fora. Bartimeu, enxergue agora. Escuta a viúva de Naim, este velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira desse tanque, tome a tua cama agora e se levante. E para você que está escutando, o Senhor já está curando. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer: isso é incrível. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. O mundo inteiro dizer que isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. 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 Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Glórias a Jesus, irmão. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Uma pequena lembrança.